No extremo sul da Floresta Infinita, um pequeno Pupumon nascia, e muito antes do aparecimento de Eldoradimon, tinha de sobreviver se esgueirando e fugindo dos predadores, vivendo do néctar das flores da floresta. Logo evoluiu para um Puroromon, e então tinha mais capacidade não só de fugir de inimigos, como também de percorrer maiores distâncias em busca de alimentos. Um dia, vendo entre as árvores o limite da floresta, avistando ao longe as dunas desérticas do Império de Faraomon, conseguia ver algumas vilas e um conflito entre um Anquilomon e algumas Red Vegemons. A princípio se assustou e ficou pensando o que eram aquelas pequenas casas, mas não juntou coragem para ir até lá, voltando para dentro da floresta, levando sua vida cotidiana até evoluir para uma Morphomon. Nesta época, adquiriu o costume de ficar observando de longe a vida no deserto, sempre se perguntando se deveria ir ver como era aquela região, mas a falta de natureza sempre lhe pareceu um local muito hostil. Um dia, um Triceramon vinha correndo em sua direção, derrubando as árvores e causando grande alvoroço. Por detrás dele, um Red Vegemon o seguia. Estava evoluindo com uma energia negativa, se tornando um Entmon, que passava a devorar o habitat de Morphomon. Os insetos corrosivos de Entmon tentavam devorar a pequena borboleta, a obrigando a evoluir para se manter viva, se tornando uma Rugemon. Sendo exposta com a luz de sua evolução, Entmon não era o único problema. Uma Flymon lhe atacava, sedenta por sua beleza. Meio desesperada e ainda não ciente de seu potencial, desfere um chute poderoso contra o inseto, o derrubando. Percebendo sua força, decide enfim partir para o deserto, conhecer outras formas de vida, passando por diversos vilarejos até chegar à capital do Império, onde procurou o grande templo, se apresentando às Harpmons e Nefertmons, se mostrando desejosa de conhecer a fé ancestral que vinha de uma tradição de tempos remotos. Desta forma, iniciou sua vida sacerdotal, fazendo muitos conhecidos na capital, em especial um Hanumon, a qual teria celebrado seu ritual de iniciação como guarda oficial de Faraomon. A dupla passava tardes conversando sobre o destino do Império, sobre as reformas políticas e seus objetivos, se tornando bons amigos. Mas Hanumon deixaria a cidade para acompanhar a princesa Nefertmon por uma viagem no deserto. Rugemon, aprofundando seus conhecimentos e se tornando uma renomada sacerdotisa, decidiu iniciar uma pesquisa sobre a formação do Império do Deserto, em especial sobre a épica batalha de Ancient Sphinxmon e Ancient Garurumon contra Lucemon. Sempre foi um grande mistério para os religiosos as razões da apostasia do grande anjo. Perpassando por diversas ruínas antigas que traziam desenhos ancestrais que narravam os acontecimentos, não havia chegado nenhuma prova conclusiva sobre a grande batalha. Mas em meio ao trabalho de campo, evoluiu, se tornando um Siarchmon. Realizou uma vasta pesquisa e levantou diversas hipóteses, se tornando um nome muito conceituado em meio aos ambientes acadêmicos do Império, retornando à capital para trabalhar como mestre no Templo Sagrado Imperial. Um dia, um Gokumon invade seu mosteiro. Aquele guerreiro ameaçador pede calma e logo explica que era seu bom amigo Hanumon, e que há tempos estava em busca de sua velha amiga. Gokumon não vinha para confraternizar, trazia com ele uma relíquia. Dizia ter sido deixada pela descendente de Faraomon, que sua viagem havia tido fim com o sumiço de Sanzumon. O homem macaco não sabia o que era aquela escultura, apenas relatava que a sucessora havia se tornado um Shakamon e lhe deixado aquele item antes de seu desaparecimento, pedindo que guardasse com zelo, pois o deserto precisaria daquela relíquia para sua salvação em um futuro apocalíptico. Gokumon não tinha ninguém de maior confiança do que Siarchmon, e precisava deixar o deserto quanto antes. A princesa que estava sob sua responsabilidade
havia desaparecido, e Faraó-Mon logo estaria atrás de sua cabeça. Então, sem muito pestanejar, deu as coordenadas de onde Chacamon havia desaparecido e pediu que guardasse o item em seu nome. Siarchimon partiria de imediato para a região descrita pelo companheiro, caminhando por dias até enfim chegar na entrada de uma velha ruína. O conhecendo de seus estudos, era o local onde Faraó-Mon havia guardado a esfinge de Ancient Sphinx-Mon. Enquanto analisava as informações, percebeu que a relíquia reluzia quando se aproximava da caverna, adentrando, tentando compreender o sinal dado. Do lado de dentro, se defrontou com o rosnento Dobermon, que a enquadrava perguntando quem era, mostrando uma grande desconfiança. Descobria que o local servia como centro de grupos de resistência ao governo central. Inventou uma desculpa se dizendo um pesquisador conhecido de Gokumon, que o descrevendo, o cão pergunta se era um dos amigos de Garudamon, e sem entender muito bem, tomado pelo desespero da situação, afirma que sim, e então tem a passagem livre para transitar dentro da ruína. Chega até um labirinto, onde caminha por dias. Estava exausta e já sem forças, quando prestes a desistir, desembocara em uma caverna, uma espécie de monte plano, e ali se põe a descansar. Desacordado, via diante de si a figura de um homem de cabelos longos, que emitia uma poderosa luz dourada de seu corpo. Era Chacamon. O eremita lhe dizia que um resquício de Lucemon ainda habitava o mundo digital, que fora chamado até aquele local, pois estaria em seu destino salvar o deserto em seu momento mais perigoso. Enquanto ouvia aquela mensagem, o Digimetal agia sobre seus dados, o fazendo evoluir para um Kongomon. Junto de sua evolução, se formava naquele local um pequeno templo, onde seria sua moradia, e ali passaria o resto de sua vida em uma pesquisa sobre os mistérios do deserto, aguardando o dia de seu chamado para cumprir enfim a missão a qual estava destinado.